Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma palavra, a segunda da série de palavras, sabedoria para vencer. Nós precisamos caminhar em sabedoria para vencermos as lutas, as dificuldades, que aparecem no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não temos controle sobre elas, mas buscando sabedoria nós podemos vencê-la, passar por um tempo de dificuldade de uma maneira vencedora. E eu quero contextualizar essa palavra de hoje, a segunda palavra, que nós colocamos como título, fortalecendo a alma. A alma que diz respeito às nossas emoções, a alma que muitas vezes vai através das nossas emoções também nos darmos poder de decisão mais assertiva diante de algumas situações de dificuldade ou algumas situações incertas que vão aparecendo, não é mesmo? Então eu quero trazer para vocês um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam um caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal, diante de todas as autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes a nós romanos que não são permitidos aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e de repente houve um grande terremoto violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Que texto mais lindo, que emoção. Eu me sinto emocionada de ler esse texto. Eu não sei como que você percebe esse texto, mas eu percebo claramente, nitidamente, dois homens que estavam dentro de uma rotina de vida. Eles estavam aí na segunda viagem missionária, Eles tinham feito já a primeira, Paulo já havia feito a primeira viagem missionária, agora com um novo companheiro de viagem, ele fazia a segunda viagem missionária. E com certeza estavam repassando por algumas das igrejas anteriormente fundadas, e ali o texto nos diz que eles passaram por uma situação. Sabe, muitas vezes existem situações na nossa vida que nós não podemos controlar. Mas existem situações que nós podemos passar diante delas de uma maneira diferente. Eu quero que você pare, antes da gente abordar um pouco mais sobre esse texto, eu quero que você pare e pense na situação que você está vivendo hoje. Como que está a tua casa? Como que está a tua família? Como que está teu trabalho, teu emprego? Como que você está? Como você? Se você falar o teu nome, como que você tem se sentido? Como que você tem passado os teus dias? Como que você tem acordado? Como você tem colocado a tua cabeça no travesseiro à noite? Você tem passado dias felizes? Dias que você acorda de manhã e diz: uau, mais um dia? Ou você luta consigo mesmo para acordar, para levantar, para pular da cama de manhã? Para encarar mais um dia? Talvez você, nesse meio de pandemia, você está passando e dizendo assim: de novo eu tenho que sair de máscara. De novo eu tenho que passar álcool gel, e de repente algumas situações vão te causando incertezas, vão te causando, dúvidas, vão te causando medo. Tem situações, meus queridos, que nós não podemos mudar. Eu quero que você pense, por exemplo, no teu corpo.
no teu corpo físico, você não pode impedir o teu corpo de seguir a normalidade da evolução humana. Nós nascemos bebês, já no ventre da nossa mãe nós éramos só um óvulo, uma sementinha. Passamos pelo tempo da gestação, passamos pelo nascimento, passamos pela infância, a adolescência, e hoje talvez você já é adulto. O corpo evolui, é uma obra da natureza, não tem como mudar isso. Uns crescem mais rápido, uns mais devagar, mas é a evolução natural. Só que isso eu e você conseguimos mudar? Não, nós não conseguimos mudar, porque é a evolução natural. Agora tem coisas que existem em nós, que estão dentro de nós, mas que nós podemos colaborar e passar por um processo de adequação ou de mudança. O teu pé vai crescer, assim como o teu corpo, o teu pé vai crescer. Você calçava o número 22, 23 lá quando criança. Hoje você calça talvez 37, 40, 42. O teu pé vai crescer. Só que também as emoções, conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências boas ou ruins, a gente vai tendo estímulos internos e externos, aprendizado, conhecimento, experiências. As emoções, a nossa alma, ela também vai conhecendo novas coisas, conhecendo novos sentimentos e reagindo de certas maneiras. E é nessas reações, nesses sentimentos que eu quero hoje conversar com você, porque é possível sim, e nós devemos muitas vezes tomar rédea dos nossos sentimentos, tomar rédea da nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela não tem domínio próprio. Ela não tem um caráter próprio. Nós muitas vezes, as informações vêm, os estímulos internos e externos vêm, mas nós podemos passar e fazer dela, reagir numa progressiva experiência positiva, aonde as nossas ações e reações vão ser mais assertivas e mais construtivas em cima de experiências. Eu quero, por exemplo, mostrar para você aqui a reação, o domínio de Paulo. Paulo estava ali, o texto fala que vários dias eles iam para o lugar, para a casa de oração. Eles passavam, e o texto fala que vários dias eles passavam por ali. E aí num determinado, e sempre essa mulher ali perturbando, né, incomodando de certa maneira eles, até que um dia Paulo dá uma ordem, porque ele teve o discernimento espiritual de que era um espírito que estava sobre ela. Só que eles, fazendo bem para a mulher, eles foram injustamente encarcerados. Paulo tinha o domínio sobre a situação do encarceramento dele, de Silas? Não, ele não tinha domínio. Foram açoitados, foram despojados das suas vestes e foram levados ao cárcere. E lá, amarrados a um tronco, diz o texto, pelos pés, eles não tinham o que fazer. Se nós olharmos para a nossa natureza, é muito provável que o nosso primeiro instinto da nossa alma, das nossas emoções, seria gritar, seria esbravejar, dizendo: vocês estão sendo injustos conosco. Nós mal algum fizemos, ao contrário, nós só estamos fazendo bem nessa cidade, só fizemos o bem para essa mulher. Nós estamos sendo injustiçados, porque normalmente toda reação da nossa alma, toda reação das nossas emoções, elas tendem a manifestar a nossa natureza caída. E a nossa natureza caída é mais ou menos o seguinte: bateu, levou. Caiu, chorou. Me xingou, vou bater com mais força. Me feriu, vou ferir com mais força. Normalmente as nossas reações, alguém grita conosco, nós queremos gritar mais alto. Normalmente nós somos assim. Infelizmente quase que todas as nossas ações, infelizmente quase que todas as nossas reações, a nossa alma, ela já puxa a nossa natureza, e a gente quer dar uma volta, a gente quer dar com a mesma moeda, a gente quer dar o mesmo troco na mesma altura, ou um troco mais alto. Infelizmente nós somos assim. Só que não é assim que a Bíblia nos chama a seguirmos. Nós estamos aqui trazendo essa série de palavras, aonde nós estamos te dando palavras de sabedoria. E a Bíblia é a palavra de sabedoria.
A Bíblia é o caminho da sabedoria. O temor do Senhor é o caminho da sabedoria. Escute o que a palavra de Deus tem a ministrar sobre você. A palavra de Deus vai te trazer maneiras de que você pode dar uma resposta, porque a evolução do corpo humano, ela é a natureza, a naturalidade se formando. Então é algo natural. Só que as nossas emoções são respostas naturais que nós podemos mudar. Mude a resposta que você tem dado. Tome o domínio da tua alma e diga: eu sei que você não se domina, mas eu vou dominar sobre você. Eu sou um ser humano inteligente, eu conheço uma verdade, palavras de sabedoria. E você toma a decisão de mudar as ações que você tendia a fazer, mudá-las de uma forma diferente. E eu quero te dar alguns caminhos. Eu quero te dar algumas dicas. Eu quero te mostrar alguns processos que você pode realmente fazer e fazer de uma forma diferente para você realmente crescer e fortalecer a tua alma. O primeiro caminho, a primeira dica, vamos falar assim, para você fortalecer a tua alma, eu quero dizer o seguinte para você: assuma as suas responsabilidades, querido. Muitas vezes você está vivendo uma situação difícil na tua casa, uma situação difícil no teu trabalho, mas você não assume a responsabilidade, você não toma para si a responsabilidade que te é devida. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós encontramos dificuldades com nossos filhos, dificuldades no nosso casamento, dificuldades no nosso trabalho, mas nós não tomamos a responsabilidade para nós. De analisarmos aonde nós erramos, aonde nós deixamos de fazer, onde nós fizemos e que não era o momento apropriado. Eu quero te dizer que a tua esposa, o teu esposo não é culpado do teu mau humor. Às vezes o teu mau humor é uma falta de domínio seu sobre a tua alma. Eu quero te dizer que muitas vezes a falta de espiritualidade que você tem vivido, o avanço da tua espiritualidade, do teu ministério, não é problema às vezes do teu pastor, da tua igreja, da tua liderança. É às vezes uma falta minha e sua de buscar mais a responsabilidade, chamar mais para si e dizer assim: eu tenho que avançar, eu tenho que mergulhar mais. Então a primeira dica que eu te dou: assuma as tuas responsabilidades. Como pai, como mãe, como líder, como chefe, como funcionário. Assuma a tua responsabilidade de chegar no horário certo. Porque se teu chefe está de mau humor, talvez é porque você não tenha cumprido com as tuas obrigações como devem ser ali no teu trabalho. A segunda dica que eu quero te dizer para fortalecer as tuas emoções, fortalecer a tua alma, querido, é: pare de eleger culpados. Não eleja culpados. Verifique-se a si próprio. Muitas vezes nós colocamos culpa no ambiente, na situação. Paulo poderia ter dito: mas a culpa não é nossa, a culpa são dos chefes daquela mulher. Eles estavam explorando ela. Eles não fizeram nada disso. Não busque culpados, não eleja culpados. Verifique a sua conduta, verifique a sua maneira de conduzir as situações. Verifique como você está assumindo. Verifique o quanto você está orando. O texto fala ali que eles passaram por aquele lugar vários dias indo à casa de oração. Às vezes você está elegendo culpados. E eu quero te trazer aqui um exemplo da oração. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Mas as igrejas estão abertas. Paulo podia ter orado lá na casa de um irmão, lá na casa onde ele estava hospedado, mas não. Provavelmente na primeira viagem missionária naquela cidade, eles constituíram uma igreja, um local de oração, e o texto diz que todos os dias, vários dias seguidos, eles estavam indo àquele lugar de oração. As igrejas não estão fechadas. As igrejas estão abertas para nós orarmos. A Bíblia fala lá em Salmo 133, se não me falha a memória, quão bom, quão feliz é quando nós nos reunimos como irmãos em unidade. Ali o Senhor ordena a bênção. Pare
Pare de orar sozinho em casa. Pare de lutar sozinho em casa. Venha na unidade de irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Traga a memória. Foi no meio da multidão que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Foi no meio de uma multidão que o Senhor curou cego. Foi no meio da multidão, no meio da unidade de irmãos, que o mar vermelho se abriu. Eles estavam juntos como uma só congregação, um só povo, uma só unidade. Ali o Senhor ordena a bênção. Talvez você esteja necessitando de um grande milagre. Talvez você esteja precisando de um grande milagre. E o Senhor quer ordenar a bênção. Venha para a comunhão de irmãos. Se você por um acaso nesse tempo, é um tempo difícil, sim, é um tempo difícil. Mas na unidade de irmãos, esse tempo difícil, ele se torna um fardo mais leve. Ele se torna mais tranquilo de se carregar. Não abandone a sua congregação, não abandone os seus irmãos. Ao contrário, se junte, se aliance, tome todos os cuidados, porque a igreja tem tomado todos os cuidados. E vem orar junto, e vem celebrar junto ao Senhor. Ali o Senhor ordenará. Eu declaro sobre a tua vida, o Senhor declarando a bênção da vida sobre a tua necessidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As lives que nós temos postado nas quartas-feiras, elas são um acréscimo na sua vida, querido. Mas os cultos de domingo, as celebrações de domingo, é a porção de ordenança de vida do Senhor na comunhão e na unidade de irmãos. Não se esqueça disso. A terceira dica que eu quero trazer para você é: livre-se do que te polui. Livre-se. Nós temos 5 sentidos, mas temos sentidos muito aguçados todos os dias. Todos os dias os nossos sentidos, eles são muito aguçados. E muitas vezes eles jogam poluição para dentro da nossa alma. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos para ver coisas que vão poluindo e não fortalecendo a nossa alma. Muitas vezes nós damos ouvidos a muitas notícias, a muitas conversas, a muitas críticas. Talvez você, como eu coloquei, assuma, a tua responsabilidade, não eleja, pare de eleger culpados. Talvez você tenha eleito presidente, vereador, prefeito, líderes espirituais, como culpados de muitas situações. Não é tempo de eleger culpados, é tempo de buscar a presença de Deus para que Ele restaure e remova toda a poluição das tuas vistas, dos teus ouvidos. Remova, tire. Ande com quem canta, é a quarta dica que eu quero te dar. Ande com quem canta com você, com quem celebra com você. Paulo estava com Silas. Silas foi ao cárcere com ele. E lá eles celebraram ao Senhor. Lá eles oraram ao Senhor. Até que o terremoto aconteceu e as cadeias foram quebradas. Existe na tua congregação, existe ao teu lado, próximos a você, pessoas com quem realmente vão celebrar. Nos tempos difíceis, vão celebrar também contigo, vão te dar uma direção de oração. Não caminhe com quem só coloca ferrolhos nas tuas mãos, nos teus braços, nos teus tornozelos. Caminhe com quem ora e celebre com você para que esses ferrolhos sejam quebrados. Em nome de Jesus, que essa palavra traga um entendimento para você com quem você tem que caminhar, com quem você tem que buscar ajuda. E por último, a última dica que eu quero te dar é: entenda que você tem um pai. Entenda que você tem um pai. Jesus disse assim: quem me vê, vê o Pai. Se você vê Jesus, se você proclama Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você confessa a Ele como teu suficiente Salvador, se você entendeu o sacrifício dele na cruz, se você entendeu que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que fosse o primeiro dos primogênitos, você tem um irmão mais velho e você tem um pai. Ele quer te colocar numa família, na contextualização de família. Nós temos vivido um tempo de orfandade. Muitas vezes você está enxergando Deus. E realmente Deus existe, Ele é poderoso, Ele é eficiente, Ele é provedor. Mas Ele é Pai.
As situações de medo, elas acontecem dentro de um ambiente de insegurança. O Pai quer te dar segurança, querido. Amada, o Pai quer te dar segurança. Ao acordar, ao deitar, o Pai quer te dar segurança. O Pai quer te oferecer colo. O Pai quer te oferecer providência. O Pai quer te oferecer cura, restauração, consolo. Querida, querido, você tem um Pai. Um Pai que não abandona, um Pai que não morre porque Ele é eterno, um Pai que vive e quer caminhar contigo e quer te ver para perto. Eu oro a Deus que nessa noite você seja tocado e ministrado por esse ambiente paterno, por esse amor paterno. Nós temos vivido uma época em que grande parte das famílias, e a minha entra nesse contexto de só termos um filho. E muitas vezes existe a falta de um irmão mais velho, um protetor, um ajudador, um cuidador. Jesus é esse teu irmão. Jesus é esse teu irmão mais velho, que te conduz, que te mostra um caminho, que te leva ao Pai. Jesus quer te apresentar ao Pai. E eu quero orar nessa noite, porque se você seguir essas 5 instruções, meu amado, não tem alma que não esteja fortalecido, não tem alma que não vai passar por um tempo de dificuldade, por pandemia, por desemprego independente, por um problema no seu casamento. Não importa qual é a área que você tem encontrado luta, não importa qual é o teu cárcere, se você encontrar, se você seguir essas 5 dicas, se você for para o colo do teu papai, se você vir para Jesus, Ele te mostrará o Pai e a sua situação será mudada. E eu quero orar abençoando a tua vida nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está, Senhor, essa live sendo alcançada, cada lar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que uma atmosfera de paternidade, Pai, seja instalada sobre a vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher. Que seja cessada, Senhor, a falta de amor, a falta, Senhor, de um Pai. Senhor, que todo espírito de orfandade, que todo espírito de abandono, de desilusão, Senhor, de quebra, Senhor, de paternidade, Senhor. Pai, em nome de Senhor Jesus, aquelas pessoas que têm sentido a falta, Senhor, Pai, que são órfãos de pais vivos, ou de pais que abandonaram, ou pais, Senhor, que surrupiaram o amor, Pai. Aqueles pais que roubaram, Senhor, o ambiente seguro da família. Pai, restaura esses lares nessa noite, restaura essa família, restaura esse homem, restaura essa mulher, restaura essa criança. Oh, Jesus, te revela como esse irmão mais velho, protetor, ajudador, auxiliador, aquele amoroso. Pai, revela-te, Senhor, como um ambiente de família seguro, amoroso, perpétuo, eterno. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que as famílias sejam alcançadas com essa tua palavra e que venha um novo, um fortalecimento de alma, e que não haja cárcere que sobrevive, que não haja ferrolho que sobreviva ao amor paterno do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, queridos. E nós oramos para que você seja abençoada a cada live, a cada quarta-feira. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém.